caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Vou escrever mais 1 milhão de canções pra você ouvir. Que o meu amor é teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe, eu já tô na tua. E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você. Meu sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro. Sabe que eu vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Pra ter o teu sorriso eu descubro o paraíso. É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro. Sentimento verdadeiro, eu e você ao som de Janelle e Monet. Vem, deixa acontecer e me abraça, que o tempo não passa quando cê tá perto. Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo. Eu digo que te amo, cê pede algo impossível. Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível. Incrível, incrível, incrível. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. Faço dos teus braços um lugar mais seguro. Procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, faço apuros que vier. Abra a janela pra que você possa ver. Caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. Quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou.
ficar tranquilo. Vem, aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Pronto. Então, Daniel, ele se transformou no ninja porque ele precisou conseguir baixar aí do YouTube as músicas para mostrar para vocês, mas conseguiu, viu, Dan? Tá de parabéns. E agora a gente pode ter alguns lembretes com Marinalva, que é a nossa coordenadora administrativa. Logo em seguida a gente vai ter a aula, que primeiramente vai explicar os tipos de frases na Libras. E aí nós vamos ver a frase afirmativa, a frase interrogativa, a frase exclamativa, as frases negativas, e nós vamos ver as marcações do não dentro dessas frases. Também a incorporação da negação já presente, como por exemplo o aceno da cabeça. Vamos ver também frases que são construídas com negação e com interrogação ao mesmo tempo. E também as exclamativas e interrogativas ao mesmo tempo, que essas frases elas ocorrem próprias da língua de sinais. Na língua portuguesa nós não temos esse tipo de frase que faz essas duas marcações ao mesmo tempo. No nosso debate, que o tema é tempo e aspecto na Libras, nós vamos nos adentrar apenas ao tempo, porque senão nossa aula vai se estender bastante. Eu observei o conteúdo, ele é bem complexo. Então, quem teve a oportunidade de assistir o vídeo e também de estudar o livro, questão do tempo e das marcas de tempo na Libras. E as marcas de aspecto a gente deixa para juntar até a próxima aula, ok? O vídeo, a situação número 6, o diálogo com o tema na família. Nós vamos aprender o nome, o sinal, né, de algumas pessoas, alguns membros que são próprios da família. E também nós vamos ver algumas situações onde vai marcar as pessoas no espaço para depois construir esse diálogo a respeito delas. Então vai ser bem interessante esse diálogo. Nós também já gravamos agora à tarde, já colocamos a voz. E após a explicação eu coloco no grupo do WhatsApp para vocês verem quantas vezes quiserem, tá bom? Os tipos de frases. Tem uma gravura de uma intérprete fazendo assim, tipos de frase. Também tem uma imagem do Darley, que ele também está fazendo como montar as frases em Libras. E aí mostra que a frase afirmativa, ela vai mostrar uma expressão facial neutra. Ela não vai denotar nenhum sentimento. Por quê? Porque ela quer afirmar. Então, como ficaria esse exemplo dessa frase? Meu nome é Josinalva, eu sou professora. Ficaria assim, né? Meu nome é Josinalva, no caso aqui, tá pedindo para soletrar. A gente já aprendeu o sistema de transcrição da Libras. Então, todas as vezes que a letra aparece assim, caixa alta e separada uma a uma por hífen, a gente sabe que é porque vai ser soletrada. Então, meu nome é Josinalva. Josinalva. Eu sou professora. Professora. Viu aí o arroba, que é a marcação de que não tem gênero na Libras, né? Eu sou professora. Então, é dessa forma, não vai ter uma expressão facial determinada, porque essa frase é afirmativa. Então, como ficaria?
certo? Deu para todo mundo entender? Mari, me dá um retorno. Entendeu, sim, já, ó. Tá a imagem, viu? Tá vendo bem direitinho e ouvindo. Deixa eu ver quem tanto tá aqui. Patrícia, Mari, Ivani, Edna. Deixa eu ver quem tá mais. David, Decinha, Lucineide, Jaqueline, Gorete, Rita, que saudade de você, Rita. Tem uma história para te contar, Rita. O computador de Daniel precisa formatar, quase que a gente perdia a aula que foi gravada semana passada. Então, as pessoas que perderam a aula iam ficar sem poder assistir, né? Um tema tão importante que falou sobre, foi sobre a questão da semântica da língua. Não estou lembrando, é um tema da semana passada. Mas desespero, pessoal, porque se perder nessa aula presencial aqui, ao vivo, todo mundo junto, então pode acontecer de ter uma falha, né, no sistema como esse, e a gente não ter como colocar no YouTube a aula gravada. Então não é bom confiar, né? Não é bom confiar, porque a gente nunca sabe o que é que pode acontecer nos imprevistos, né? Agora vamos para a frase interrogativa. Daniel conseguiu. Eu tentando passar os slides aqui com o meu mouse, sendo que eu já estou vendo pelo de Daniel. Pode passar, Dan. Então, a frase interrogativa foi aquele que eu expliquei para vocês, né? As sobrancelhas um pouco franzidas. Geralmente faz também aqui, eu não consigo não, mas consegue marcar aqui, né, a testa para poder fazer a interrogação, franze ligeiramente, tanto a sobrancelha que a testa também, e o movimento com a cabeça inclinando para cima, né? Por exemplo, aí tem, você é casado? Você é casado? Né? Você é casado? Olha, se não tivesse a expressão facial, ficaria afirmativa. Você é casado. Seria afirmativa, né? Para ser interrogativo, ó, você é casado? Né? Qual o seu nome? Nome, qual? Né? Ou então somente nome. Então aí pela expressão facial já dá para saber, não é, que essa frase ela é interrogativa. Por isso a importância das expressões faciais, porque ela vai marcar o que na língua portuguesa, na língua oral, a gente chama de entonação da voz, né? Você é casado, ou você é casado. Você é casado? Você é casado? Né? Então, a entonação da voz, ela tem um papel, no caso, já a questão da semântica e pragmática na língua portuguesa, a entonação da voz, ela faz essa marcação e diferencia as frases, não é? Já na Libras, essa marcação, ela vai ser feita pelo quê? Pelas expressões faciais. Pronto. Aí ao lado, né, tem até uma gravura que diz: bom dia, eu me chamo. A expressão facial tá neutra, porque é uma frase afirmativa. E aí agora ele vai perguntar e diz: e você, como se chama? Então tudo isso, toda essa frase, como você se chama, ficou apenas nome, que é mais uma vez reafirmando aquilo que eu expliquei para vocês. Quando você vai traduzir do português para Libras, então você vai colocar um contexto. Levar palavra por palavra, por exemplo, como você se chama, não é Libras, né? Não é Libras. Então seria apenas nome, esse sinal nome vai resumir tudo isso, como você se chama. Ok? Alguma dúvida? Eita, Gleidson, tô sentindo falta de Gleidson aqui. Daniela tá aqui. Daniela Vieira. Lea Giovana. Ok. Pode passar o próximo slide, tá?
Então agora a gente vai para a frase exclamativa, né? Uma exclamação, ela acontece dentro da língua quando a gente tem um susto, uma surpresa, né? Ou quando se tem uma ordem, ou quando quer se enfatizar uma ideia, né? Se dá um destaque, uma ênfase. Eu mesma uso muito a questão da exclamação nas redes sociais, né? Porque quando a gente acha que algo é bem interessante, que precisa ser lido, que precisa ser enfatizado, então a gente coloca o sinal de exclamação. E na língua portuguesa, a exclamação, ela é marcada pela a entonação da voz, também pelas expressões faciais, isso dentro da língua portuguesa. E na língua de sinais também não poderia ser diferente, né? Essa frase exclamativa, ela vai ser marcada também pela sobrancelha levantada, um ligeiro movimento da cabeça inclinando para cima e para baixo. Por exemplo, o carro ele é bonito, mas se eu quero dizer que o carro ele é muito bonito, né, que eu estou admirado com a beleza do carro, é um Corolla, quer dizer, eu não entendo muito de carro não. Qual é o carro assim mais top, mais top, mais de alta? É uns carros importados, né? Não sei o nome não. Dá? Rapaz, agora para eu falar aqui, HB20 é? HB20. HB20, É não, é fraquinho. aqui, Corolla, Corolla, é por aqui. chique. Ah, né? Pronto. Então o Corolla de Daniel ali prata, né? Então eu quero dizer que o carro é bonito, ó. Vai imaginando aí o Corolla prata, né? Então o carro é lindo. Então veja só, ele levou a sobrancelha e a cabeça ficou fazendo um movimento, não é? Então aí marca uma exclamação, uma admiração. O sinal de admiração é isso, essa configuração aqui, em B com os dedos abertos. Quando terminar a aula, hein, vocês já vão ter aprendido vários sinais, né, de várias categorias. Não precisa necessariamente estar estudando aqueles campos de vocabulário separado. Vocês vão pegando ao mesmo tempo, né, verbos, substantivos, adjetivos. Então, porque uma frase, uma sentença, ela não é construída só com palavras de categorias soltas, ela é construída com palavras dessas diversas categorias combinadas, não é? Na frase para formar um diálogo, né? Para formar uma enunciação, um discurso, uma oração. Então, por isso que é importante vocês aprenderem os sinais diferentes, né? Não só aquelas listas separadamente. Então, veja só, um sinal de admirar. É mais fácil a gente memorizar estando assim dentro de um diálogo, né, do que você pegar lá e dizer hoje eu vou estudar 100 sinais. Esses sinais vai ser de objetos da casa, né? Então você vai memorizar esses 100 sinais, mas na hora de aplicar, de conversar, você não tem como, porque você só estudou móveis. Então, como é que você vai formar uma frase se você estudou apenas a nomeação, né? Aqueles substantivos, fica complicado. Então, é bom a gente ir aprendendo os sinais de categorias diferentes ao mesmo tempo, não necessariamente aquelas listas, né? Porque vocabulário ele vai ser para a vida inteira. Não precisa se preocupar em aprender tudo de uma vez. A Andressa quer explicar alguma coisa? Pode. Deixa eu marcar aqui a Andressa para eu ver. Ela está explicando, por exemplo, o surdo, as palavras, por exemplo, como a palavra bom, eu não sei, viajar. Então, essas palavras, elas são de categorias diferentes. Na língua portuguesa, quando a gente faz a frase, também é assim, dessa forma, né? Para construir uma frase, você precisa usar palavras de diferentes categorias, da mesma forma na língua de sinais. Muito bom, obrigada, viu, Andressa? Deixa eu remover aqui a marcação e voltar.
Vamos às frases, né? O carro é bonito. Eu viajei para Recife, foi bom. Eu viajei para Recife, foi bom. Bom. Então veja só a expressão facial, né? Se eu dissesse assim, eu viajei para Recife, foi bom. Será que estava tão bom assim? Não, né? Se eu disser que foi bom, aí todo mundo vai entender que realmente, ó, foi uma viagem maravilhosa. Aí, ó, bonito lá conhecer muitos surdos. Viu? Faz até parte de uma daquelas situações, né, que a gente trabalhou anteriormente. Então, bonito lá conhecer muitos surdos, né? Então, mais. Oi, alguém mais quer falar? Pessoal, não fiquem com dúvida não, viu? Qualquer dúvida vocês podem. Aqui, se a gente não souber agora, a gente pesquisa e depois traz a próxima aula ou então no grupo, né? Então, qualquer dúvida pode perguntar, né? Tem a Andressa e Jaqueline que pode ajudar. Patrícia também, né, se disponibilizou em ajudar vocês a fazerem os vídeos, né? Os vídeos dos diálogos. Então, vocês podem marcar com Patrícia, agendar um horário, que aí vocês fazem chamada de vídeo pelo WhatsApp, que aí é simples, né? Todo mundo sabe fazer. E aí vocês treinam o diálogo. Depois vocês podem conectar Daniel ou Léa, que eles têm o gravador de tela do celular, e aí eles gravam para vocês esse diálogo quando vocês estiverem fazendo. Não precisa ter se preocupar nem gravar. Só marcar aí com eles, viu? Vamos botar esse povo para trabalhar. Quem tiver gravador de tela também pode fazer isso, né? Vamos para o próximo slide, Dan. Nós vamos ver agora. Pronto. Agora nós vamos ver as frases negativas, que ela pode ser feita de três formas. Então, aqui a gente vai ver a primeira forma de como a gente pode acrescentar naquela frase afirmativa, no final é que coloca o não. Então, comumente, ou normalmente, né, o surdo, ele diz a frase e no final é que ele nega, né? Então, essa negação ela pode vir atrelada após a frase. Por exemplo, essa blusa é feia. Comprar não, tá vendo? Essa blusa é feia. Comprar não. Então, o não, ele só ficou, a negação, ela só foi marcada lá no final. E o surdo, ele usa muito isso, né? Ele diz, eu vou para a festa, você pensa que eu vou para a festa? Nunca, eu não vou. Né? Então, a negação vai vir no fim. Ele cria aquela expectativa, né? Para que prenda a atenção, né? Para quem ele está sinalizando, e depois ele marca o que ele quer enfatizar, né? Por exemplo, eu acredito na história que ele me contou. Não, nunca, não é verdade, não acredito, né? Então a negação fica ali no final, né? Nós marcamos nossa negação com a entonação da voz, né? Na negação no final, e quando a gente vai escrever, a gente coloca o sinal de interrogação, né? Então eu não acredito, né? Eu não acredito. Então é dessa forma que a gente faz. Já o surdo ele coloca essa negação no final. Por exemplo, eu ouvi, não. Então, primeiro ela afirmou para depois negar, né? Precisa? Precisa não. Então ele afirma e depois ele nega. Aí tem até uma gravura aí ao lado, né? Que ela faz libras não ter. Ou então, pode ser assim, libras, eu não sei. Então, primeiro afirma e depois nega, né? E depois nega. Então é dessa forma que ele faz. Essa foi a primeira forma que a gente viu da negação em libras. Passa o outro, por favor. Vamos ver a segunda forma de se negar em libras. Então, essa outra forma de negar é com a incorporação
de um movimento contrário ao que foi dito, né, anteriormente, ao sinal que foi negado. Por exemplo, se eu gosto, não, eu não gosto. Então, veja só, gosto e não gosto. Foi um movimento contrário. Por exemplo, eu não gosto de carne. Eu prefiro frango ou peixe. Pessoal, tá vendo? Não gosto de carne, né? Eu prefiro, eu escolho, ou então eu quero, né? Frango, é assim, ou peixe, peixe, certo? Da mesma forma tem outros sinais que a gente já viu, querer e não querer. Querer como quem tá pegando, não querer é como quem tá soltando, né? Eu não quero. Lembra que a língua de sinais, ela surgiu de gestos, né? Gestos naturais da comunidade surda, e aí esses gestos, eles primeiramente eles eram icônicos, que representam o real, né? Por exemplo, banana, né? Casa, ó, dá para entender o que é, né? Árvore, árvore, dá para entender que é uma árvore, não é? Ou aí depois foi que foram se criando os sinais arbitrários, que são aqueles que expressam sentimento, né? Amor, alegria, raiva. Então, esses aí foram se aprimorando mais com o tempo. Então, é por isso, ó, querer, não querer, gostar, não gostar, né? Saber, não saber. Então, é um movimento contrário àquilo que se afirma. Mais uma vez, tem aí na gravura, esse intérprete, ele é um pouco fanho, mas a Andressa disse que ele é ouvinte, né? E ele está fazendo não saber, ou então não saber. Porque aqui é o de eu acho e eu não acho, né? Andressinha quer falar mais uma vez. Andressa, deixa eu marcar aqui ela para eu entender o que ela quer dizer. Essa hora da noite, porque na tela ela tá achando que não dá para entender bem. Por exemplo, ó, quando faz o movimento da mão, que faz o que balança, né? Então a tela ela fica um pouco assim embaçada. Aí ela prefere fazer ali para vocês verem. Ó. Não sei, não gosto, ela tá fazendo um pouco devagar, né? Sei, não sei responder, por exemplo, que ela deu. Muito bom, obrigada, viu, Decinha? Tá ajudando bastante, não é? Pronto. Tá ajudando bastante. Obrigada. Ela estudou bem, viu? Aqui à tarde ela viu o vídeo e ela leu o conteúdo. Tá de parabéns. É uma aluna, ó, exemplar. E é porque ela já sabe Libras. Sabe muito bem, muito mais do que eu. Olha. Ó, o do que, ó. Do que, a Briniele. Aí do que eu, a direção do sinal. Então, pronto, vamos ver agora o próximo. Agora vamos ver a terceira forma de se fazer essa negação. Pronto. Essa é a mais simples, que todo mundo já sabe, né? Que no caso é balançando a cabeça com o aceno de negação, né? É usado muito a mão para afirmar, não se usa muito para negar. Negar a gente usa mais a cabeça mesmo. Então, essa terceira forma, ela é feita com aceno da cabeça, negando simultaneamente. Jaqueline está dizendo que já treinou o diálogo 7 e a família. Que legal. Esse povo é eficiente demais, ó. Parabéns, viu, Jaqueline? Elas sempre se convidam, né? Algum surdo amigo que pode também entrar na reunião do Zoom, viu? Pode chamar Jefferson ou Jussara, que é quem está ajudando, eles podem sim entrar aqui na reunião do curso, né? Lembrando que os surdos, eles cursam, eles não precisam pagar, né? Porque eles já dominam a língua, é uma forma da gente ajudar e incentivar também os surdos, e eles nos auxiliam bastante, não é? Na compreensão da língua de sinais. Então, essa ação ela vai sendo negada juntamente ao processo. Por exemplo, poder assim, né? Pode. E não pode é um sinal específico para não pode.
Então veja só, eles são bem diferentes. O pode de permitir e o não pode é utilizado o sinal de ocupado. Pronto. É utilizado esse sinal de ocupado. Eu tinha escurecido minha tela, tinha ido por descanso, mas está todo mundo me vendo e ouvindo? Ok. Dá um retorno aí, Mari, tá ouvindo? Daniel? Ótimo, Sim, Edna, João, tá obrigada. ouvindo. Pronto, ok, né? Então vamos para o exemplo. Eu viajar posso, né? Ou então eu viajar não posso. Então, esse sinal não posso, ele é utilizado também para ocupado. Ocupado. Não posso e estou ocupado. E tem uma lógica, né? Porque se eu não posso é porque estou ocupado. Na cabeça do surdo não há essa divergência, né? Do não posso e ocupado. Para ele é a mesma coisa, né? Tem o mesmo significado. Ok? Pode ir adiante, Dan. Pronto. Aí dessa forma a frase ela pode ser negativa e interrogativa ao mesmo tempo. Como assim? Tanto franze a sobrancelha quanto também faz o movimento da cabeça, porque lembra que o que marca a frase negativa é justamente aquela expressão, né? De aquela expressão, aliás, de interrogação, aquela expressão de pergunta, né, que eleva aqui, e aí o negativo. Então você faz todas essas expressões ao mesmo tempo. Por exemplo, casado? Eu não. Então, utilizou aí ao mesmo tempo essas duas marcações, né? Casado? Eu não. Tá vendo? Tudo ao mesmo tempo. Aí ao lado tem uma imagem, né, fazendo o sinal de eu não vou. Então veja só, o eu aqui desse sinal já partiu para o vou, né? Eu vou, eu não vou. Então já marcou aí com o movimento da cabeça, esse tipo de negação. O interessante é que quando a gente está articulando a Libras e quem pega a fluência, ele não faz mais aqueles sinais separados. Ele consegue de um sinal já ir articular o outro. Isso acontece na língua portuguesa também, né? Eu vou para a casa de Mari. A gente não fala eu vou para a casa de Mari. A gente não fala no dia a dia as palavras assim separadas uma a uma, não. A gente vai juntando, né? Quem estuda, por exemplo, literatura, quando faz a escansão de versos, né, versos poéticos, muitas vezes na fala, uma palavra ela se junta à outra, né? A última letrinha se junta com a primeira letra, né? Como é que faz? A gente não diz assim, como é que faz? Olha, como é que faz? A gente faz, como é que faz? O O do como sumiu, foi subtendido, desapareceu, né? Na escrita a gente coloca como é que faz, na fala a gente diz como é mesmo, né? Como é mesmo, como é que faz. Então na Libras quando a gente pega a fluência, a gente diz um sinal, já parte para o outro, que é o que aconteceu aqui, ó. Eu vou, né? Do sinal de eu já faz o vou, né? Por exemplo, brincar na casa de mãe, vou amanhã, já vai emendando um sinal no outro para ficar algo belo, bonito de se ver, né? Porque a língua ela é visual. Então, quando alguém faz a língua bem suavemente, né, bem assim estruturada, com esses sinais combinados, fica bonito de se ver. É a mesma coisa de quando uma pessoa fala rápido demais, atropelando ou gritando, a gente não gosta.
é desse tipo de fala, né? Já tem pessoas que falam de uma forma tão melodiosa que é bom de ouvir essa pessoa, né? Dá prazer em ouvir. Então, da mesma forma é a Libras. Da forma como você vai articular, é que vai ser bom de visualizar ou não. Então, tem estudos que faz a Libras, né? De uma forma ali graciosa. Já tem outros que faz como quem tá brigando, né? Ali a carga emocional. Isso aí se chama a fala, que é a questão particular que cada um utiliza a língua, né? E vamos passar ao próximo. Vocês vão anotando aí essas coisas que não tá no slide, que aí eu vou lembrando e vou repassando para vocês. Pronto. E aí a frase que ela é ao mesmo tempo exclamativa e interrogativa. Por exemplo, você casar, como se diz aí em português, seria você é casado? Então aí tanto tá tendo uma surpresa, né? Quanto tá tendo uma pergunta ao mesmo tempo, né? Que é como a gente ri, você é casado? Eu não sabia, né? Então é dessa forma, você é casado? Eu não sabia, entendeu? Aí tá a intérprete fazendo, casado eu? Não. Então não dá para entender bem, não é? Todas essas marcações que nós estudamos hoje. Vai adiante, tá? Eu acho que está terminando os slides. Aí eu lembrei de Rita porque Rita ela gravou a primeira aula, né, no Zoom. E aí eu lembrei dela, eu digo, eita, se Rita gravou essa aula passada, vai salvar a gente. Depois aí eu lembrei, Rita não assistiu a aula, não foi, Rita? Parece que Rita faltou a semana passada. Foi, pro. Aí me deu, gente, me Eu deu tive que, aquele so, desespero. eu tive que socorrer meu irmão que passou mal, aí não teve como assistir a aula. Ah, Rita, tá certo então. Mas aí eu pensei, né? Eu disse, se Rita gravou a aula, a gente salvou. Aí depois eu digo, Rita não assistiu a aula, né? Então, se o menino lá, Rogerlan, é lá de Baixa Verde, se ele que recuperou lá, viu, o computador, agora os arquivos das músicas em Libras se foi. Mas a aula tá lá, Daniel vai agora formatar direitinho depois, né? Agora ele tem duas, tá devendo duas. Pronto, pode passar o slide, tá? Esperar aqui. Eu fico querendo passar. Agora já vai para o nosso debate, né? O tempo e o aspecto na Libras. No caso, a gente vai tratar, como eu falei para vocês, apenas da questão do tempo, porque o assunto ele ficou bem complexo até para mim, né? Já faz um tempinho que eu estudo a gramática da Libras e eu faço questão de estudar, eu até mostrar a vocês, né, no grupo, no dia que eu começo a estudar. Essa semana ela foi bem corrida para mim, mas eu acho que para vocês também, né? Todos os dias são bem corridos para mim. E teve conferência de educação, né? Enfim, teve alguns feriados e eu fui passear. E aí foi bem corrido mesmo. E terminou que eu estudei bem essa parte do tempo, né, na Libras. Alguma dúvida, gente, do que foi explicado anteriormente? Sobre os tipos de frases ou alguma colocação que vocês queiram? Não, né? Pois vamos lá. Então, o tempo na Libras. Quando a gente pensa em tempo, ó, eu tô até apontando aqui pro braço. Quando a gente aponta pro braço assim, falando de tempo, a gente já pensa logo em quê? No relógio, na verdade. A gente já pensa logo na questão do relógio.
Só que o tempo aqui, quando a gente trata da Libras, ele não vai significar ou combinar apenas com a questão do tempo hora. O tempo aqui é o que marca a frase, é a característica dentro da frase para marcar em que momento histórico vai estar acontecendo, né? Ou em que tempo físico vai estar acontecendo aquela narração, né? Por exemplo, em língua portuguesa, como que a gente marca? Alguém quer falar? Maria Eliane? Tem alguém com o microfone aberto? Alguém quer falar? Não. Pronto. Então, na língua portuguesa, a gente flexiona as palavras para fazer a marcação de tempo, né? Quais são os tempos que a gente usa diariamente, né, na nossa fala, sem precisar treinar? Que é a nossa língua materna, nascemos, aprendemos com os nossos familiares e a gente já faz toda essa marcação, essas conjugações, na verdade, né? Então, o presente, que é marcado pelo agora, né? Ou então o já, que é um agora que foi imediatamente, né? O já, que já aconteceu. Esse sinal de agora também, ele é utilizado para atualmente, né? Atualmente, hoje em dia. O futuro, ele ocorre dessa forma, é o F e futuro. Que aí depois a gente vai ver o posicionamento do corpo, né, do tronco, que no caso aí é uma expressão corporal, o sinal é esse, a expressão corporal, nós vamos ver mais adiante, que ele também marca esse futuro, né? O hoje, o agora, o futuro e o passado, né? Aí o passado. Aí o português, que é complicado, ele tem umas construções que é futuro do passado, minha gente. Minha gente, só o português, porque ó, futuro do passado, aí eu vou fazer em libras, futuro e passado ao mesmo tempo para o surdo, visualmente, como é que acontece isso que está no futuro e está no passado, né? Que é o condicional, é que se, né, quisera, o futuro está no passado. É complicado demais, viu? Meu Deus. E então a gente vai ficar apenas com o presente, o passado e o futuro, né? Certo? O tempo também ele se refere ao tempo cronológico. Esse tempo cronológico, ele, ó, é achando bonito o sinal, né? É o sinal de soma, ou vezes também, né, que junto. É o tempo cronológico, que ele vai marcar o espaço, né? O espaço físico. E aí vai entrar o quê? Os dias, né? Os dias, vai entrar a data. O surdo ele usa muito a data. Os anos, ele utiliza bastante os anos para marcar o tempo. Ele usa também o ontem, né? Ontem, anteontem. Ou ele usa também amanhã. Ou semana que vem, né? Semana que vem. Ou 2 semanas depois, tá vendo? Ou 15 dias depois. Então, ele vai colocando essas marcação de tempo antes de explicar ou de construir a frase. Ele situa logo no tempo, né? No tempo e no espaço. Nós que somos falantes, nós vamos flexionando as palavras, né? Amanhã eu irei para a casa, né? Irei. Então, eu coloquei no futuro, eu flexionei a palavra. O sinal, ele não flexiona, né? O sinal é ir. Vai, no infinitivo, né? Ir. Amanhã, ir. Então, o que foi que marcou o irei? Irei, no caso, né? O amanhã, que é essa marca de tempo que o surdo coloca aí na frase, né? O amanhã, marca de tempo.
Ou então hoje, marca de tempo. O ano passado, há muitos anos passado, né? Muitos anos depois, vai ser no futuro. Então ele marca o tempo e depois ele vai e explica aquilo que ele quer falar. Mais uma vez, Andressinha. Deixa eu marcar aqui, Andressa. Pode, Dessinha, falar. Por exemplo, ela está dizendo que como é que a gente faz essa questão de tempo? A gente usa o ontem, o amanhã, o anteontem, dessa forma. Por quê? Porque antes da gente dialogar, por exemplo, nessa frase, o sol nasceu já, né? Então, a gente compreende dessa forma e usa outras construções para marcar o tempo. Tá ok. Obrigada, viu? Vou pegar aqui o compartilhamento. Isso. Vamos lá. Obrigada, viu, Dessinha? Ajuda muito. E então, acredito que deu para vocês entenderem essa questão. Há também algo que é chamado de marco zero, ou seja, utiliza a mão para indicar o agora, né? Essa mão. E aí, tudo que vem depois da mão é futuro. E tudo que vem antes da mão é passado. Então, alguns estudos, eles utilizam dessa forma, né? Então, aqui é o hoje, aqui foi antes, que aconteceu isso, e depois aconteceu isso, né? Ele vai sinalizando. Então, é muito interessante essa forma de falar, né? Quando eu digo daqui para frente, ó, o sinal de daqui para frente é daqui para frente, aqui, hoje, agora, no momento presente, e é daqui para frente, ó, o que foi para trás, esqueça, não lembra não, acabou, apaga, né? Agora é daqui para frente. E a vida é assim, é desse jeito, né? Ficar remoendo, né? Remoendo, para que não muda mesmo. É só quando tiver mais velho, tiver Alzheimer, esquece. É Alzheimer que esquece Sim. das coisas? É. É. E como é que diz remoendo em Libras? Remoendo, né? Pensando, se castigando. Com assim o peito apertado. Apertado. Você pode pensar quilo, toneladas, vai pensando aí, mas não muda o que passou. Não, só vai mudar daqui para frente mesmo. Vai deixar de ser besta e continua aí, que é melhor. Eita. Pronto. A questão do tempo físico também envolve a questão da coerência, que é a combinação, e coesão. Então, se eu vou jogar sinais numa frase, eu preciso marcar o tempo de uma forma que fique, que o surdo possa entender o que está se dizendo, né? Aqui até citou uma música que tem uma redundância, né? Algo que causa estranhamento, né? Eu lembro muito bem como se fosse amanhã. Então, normalmente a gente lembra de algo que já passou e não de algo que vai acontecer. Então a música ela pede licença para fazer esse tipo de construção que normalmente não acontece, mas que esse estranhamento torna interessante até de ouvir, né? E então também na Libra se tem, precisa ter cuidado que a construção ela fique compreensível. Lembra da questão do rato que comeu o gato ou foi o gato que comeu o rato, né? Se você não fizer, não sinalizar e não colocar naquela ordem que é correta, lógica. Agora nós vamos passar para as marcas de tempo propriamente na Libras. Mas que eu já adiantei bastante coisa. Dentro da marca de tempo da língua portuguesa, eu já fui adiantando muita coisa dentro da Libras, né? Vá na página 187 do nosso livro de estudo, temporais imaginárias que o surdo vai colocar no seu corpo, no seu tronco.
Então, o próprio tronco, o próprio corpo do surdo, ele vai ser o marco zero. Lembra que eu expliquei que a mão, ela é considerada o marco zero. Tudo que vem após a mão, sentenças. Tanto para trás, tanto em ficar em linha reta indicando o presente, quanto indicando o futuro, inclinando um pouco para frente. Tem até essa ilustração, né? Esse diagrama aí. Quem teve a oportunidade observou como é que se faz. Aqui mostrou também que pode fazer com amanhã, ontem, até ontem ou hoje. Já foi explicado bastante essas construções hoje. E tem também essa antes e depois. Esse antes e depois, que ele é feito com a letra L na palma da mão, ó. Antes está indicando. E depois, sim. Ele também é utilizado para quando a pessoa chega em um local e ela está adiantada. Vocês, como é que ela está adiantada se está para trás? Ou ela está atrasada, ó. Atrasada ficou para frente. Mas, gente, Josinalva, como assim? Ela está adiantada, ficou para frente. Ela está atrasada. Não dá para entender. Alguém poderia explicar isso? Lembra mais uma vez? A língua é visual. Quando eu estou atrasada num canto, o que é que acontece com o ponteiro? Ele passou para frente da hora que foi marcada, né? Se foi marcado meio-dia para eu estar lá, o ponteiro já vai ter passado para frente, né? Aí o surdo diz: Você é atrasado, a reunião já começou, né? Atrasado, ou seja, o ponteiro passou demais para frente da hora que foi marcada. E quando a pessoa chega antes de iniciar, ó, o ponteiro está atrás. Tá vendo? Chegou antes da hora que foi marcada. Então é interessante, porque quando a gente compara a língua visual, algumas construções não dá para entender para a gente, né, que falamos da língua portuguesa. Mas quando a gente pensa visualmente, aí a gente consegue sim, é possível compreender como o surdo pensa. Então, antes e depois, ou adiantado, adiantado é para trás, e atrasado para frente. É desse jeito, né? Mas a gente termina. Diga aí, Edna, tá fazendo os cursos de Libras, viu isso aí lá nos outros cursos? O pessoal lá é bom, né? O pessoal lá é primeira. Mas tem alguns truques, né? Alguns truques, algumas dicas, que só a gente quando usa muito tempo, ó, o Marco Zero, é que a gente começa a entender, né? Claramente. O surdo, ele sinaliza dessa forma naturalmente. Ele não precisou aprender, eu vou colocar essa marcação de negação aqui, esse aspecto, esse tempo, não. Normalmente, fluentemente. Por quê? Porque a língua materna, como eu falei, nós conjugamos os verbos, colocamos tempo, colocamos pessoas, né, aumentativo, diminutivo, tudo ao mesmo tempo na nossa fala, sem ninguém precisar dizer, olha, é hora de tu conjugar o verbo, esse verbo aí não é no tempo passado, não é no futuro, não precisa. A gente já tem isso se chama gramática internalizada, né, dentro da linguística. É a gramática internalizada que a gente tem da nossa própria língua, do nosso idioma nativo, a gramática internalizada. E todos esses aspectos gramaticais
da Libras foram os estudiosos que, comparando com a gramática das línguas orais, foram encontrando todas essas construções, essas marcações, mas não necessariamente o surdo usuário, ele talvez desconheça, né, ou desconhece, a não ser surdos que estudam a gramática da Libras, a linguística, como as que nós temos aqui hoje, né? Inclusive, a Andressa e Jaqueline, eles estão gostando muito de aprender mais profundamente sobre a Libras. Porque uma coisa é ser usuário, saber Libras, se comunicar em Libras. Outra coisa é você ser um estudioso da Libras, né? Conhecer a gramática, as construções, tudo direitinho. É diferente. Então, dentro da área de Libras, você pode abrir um leque aí de aprendizado, porque você pode ser apenas usuário que se comunica em Libras, né? Você pode ser um intérprete, né? Você pode ser um tradutor, você pode ser um tradutor de voz, ou você pode ser apenas um especialista. O especialista em Libras, ele, às vezes ele é especialista, ele fez uma especialização, pós-graduação em Libras, mas ele não sabe um sinal. Ele não sabe Libras, mas ele fez uma especialização. Ele aprendeu a questão da legislação, do marco legal, das lutas sociais do surdo, a questão da cultura, da comunidade surda, como surgiu a língua, né, como se difundiu. Então, ele se apropria de obras, de autores, de coisas. Ele sabe falar muito da Libras, mas ele não sabe Libras. Interessante, né? Então existe cada categoria para você que gosta, né, que se interessa por Libras, depois escolher o que é que você quer ser, né? Eu sei que David, acho que é David quer ser intérprete, né, David? Ele quer ser intérprete de Libras. Esse conteúdo que vocês estão aprendendo agora, nesse curso, você pode utilizar para dar aula da disciplina Libras na faculdade, na universidade, na pós-graduação. É esse conteúdo aí. Rita quer falar. Na verdade, Pro, a gente acha meio estranho essa questão de atrasado tá o sinal para frente, mas na lógica, né? Quando você atrasa, o horário passou, né? Quando você chega mais cedo, você No adiantou. relógio. Então, na lógica, o sinal é correto, é muito correto. Dá para entender, né? Agora, não é simplesmente eu chegar e dizer, olha, adiantado, né? Adiantado é assim, atrasado assim. Mas por que, professora? Não devia ser. Não, é porque é assim e pronto. Não, né? Depois que a gente aprende a ver a Libras, né? A entender essa língua de forma visual, então flui. A gente não mais questiona, a gente compreende, não é? E passa aí a utilizar. Depois dessas aulas, quando você vê uma tradução, a janela de intérprete ali na TV, você consegue entender se ele está colocando classificador, expressão facial, ou se está fazendo apenas ali os sinais dentro do, né, colocando as estruturas do português e não da Libras. Você consegue distinguir, né? É quando o Mário escolheu o poema com Daniel, eu disse, olha isso, se não é um aluno novato que está colocando qualquer coisa de Libras aí na internet, porque o que mais tem é coisa de Libras que mal feita as construções, né? Então, até para pegar algo na internet de Libras, eu tenho que observar se a pessoa ela é boa mesmo, ela é fluente na Libras, para eu estar reproduzindo por meus alunos. Aí Mari disse assim, Daniel, então tu vai ter que olhar, porque ela entende que Daniel ele já tem um outro olhar sobre a língua, né? Diferente dela, que está iniciando. Então, ela pode pegar uma música, alguém fazendo, e dizer, não, essa aqui está ótima, vai. Por quê? Porque o conhecimento dela ainda está restrito, né? Em relação a todas essas características da língua de sinais. Aqui também vai falar um pouco do marco zero, na página 189. E vamos ver aqui, que a aula tá bem adiantada. Pronto. Outra marcação é quando se fala de eternidade, né? De algo continuado. Algo que continua também é tempo, não é? É tempo. Então, como que o surdo faz? Ele faz a frase e no final ele coloca
o sinal de continuar, que é assim, com o V, a configuração em V e para frente, né? Pode ser aqui na mão também. Continuar. Grazi. Oi, boa noite. Cheguei atrasada, mas Atrasada para frente, ó. Chegou atrasada. Por cheguei que que, atrasada. por que que atrasada em Libras é para frente e adiantada é para trás? Hã? Hein, Grazi? Por que que atrasado em Libras é para frente e adiantado é para trás? Nem sei. Ah, pois vai ter que assistir a aula, viu? Vai ter que assistir a aula gravada que eu nem vou dizer, ó. Ó. O povo Quase sabe. assisti tudinho. O povo sabe. Depois você vai perguntar. A Rita estava ali, ó. Admirada. Por que é? Então, continuar. Mas o importante é que você chegou, viu? Muito bom. Então, o continuar, ó, vamos lá. Eu vou fazer de lado para vocês verem. Continuar ou continuar. Que serve para dizer que uma coisa é para sempre, né? Mas também tem esse assim, ó, com esse dedo, parecendo dinheiro, mas é com esse dedo, ó. Eternamente, né? Para sempre, forever, para sempre. E eu faço muito esse aqui, ó, do marco zero e vai-se embora. Eu uso muito esse, ó, que é uma coisa para sempre, né? Para sempre. Atualmente também estão usando esse, é por muitos anos, sem fim, né? Sem fim. Então, essa construção de eternamente, esse continuar é um continuar não eterno, né? O eterno mesmo é muitos anos, ou eternamente, ou continuar, né? Esse continuar, ele é um continuar menorzinho, né? Eu estou fazendo uma atividade aqui, escrevendo algo, continua, vá, continue, né? Não é uma coisa eterna. Então, é dessa forma que é feito. O outro vai ser marcas de aspecto. Eu vou estudar direitinho esse conteúdo para a gente atrelar a nossa próxima aula. Nós estamos já concluindo o nosso livro. Só falta, eu acredito que 2 aulas, né? Para a gente concluir esse livro. O próximo conteúdo é já sobre o tradutor. A gente vai passar para o último, porque o próximo livro é sobre tradutor e intérprete de Libras, né? Eita, vamos chegar lá. Aí a gente vai passar para o último capítulo e depois volta para o penúltimo, que é sobre o intérprete, que já vai emendar lá no livro de intérprete. Mês de novembro, né? Novembro e dezembro. Dezembro a gente vai até dia 20, né? Então tem muito tempo ainda para a gente concluir o nosso conteúdo. Alguma dúvida, pessoal, referente a essas marcas de tempo na Libras? Ficou bem entendido? Se eu não conseguir me explicar bem, perdoe. Sempre fica alguma coisa, né? Mas aí no dia a dia, né? Usando a Libras, vocês vão descobrindo mais coisas e a gente vai trocando experiências. Dan, pode passar para o próximo slide. Qualquer coisa, vão perguntando aqui ou digita aí no chat. Gente, eu tô sentindo falta de algumas pessoas. Karine tá lá, não assistiu a aula passada. Vocês não confiem na gravação, né? Não expliquei. A gente tinha perdido tudo, ainda bem, ó, a sorte. Ainda bem, ó, que Roger lá recuperou lá o arquivo, senão, olha, não ia ter. E eu fiquei triste, porque eu me esforcei tanto, menino, naquela aula. Era complicado, viu, aquela aula. Pois vamos agora para o nosso diálogo número 7. Nosso tema é qual? Família. O F na família. Então vamos contextualizar. O que é que está acontecendo? É uma festa, né? Onde tá 3 amigos ali naquela festa e eles começam a dialogar. O primeiro diz assim: a sua casa é linda. Quem são aquelas pessoas no jardim?
Aí ele responde: obrigado, aquelas pessoas são minha família. Aí o terceiro: quem é aquele homem gordo com o homem alto? O dono da casa fala: meu pai e meu tio. Aí o colega: e a mulher bonita? Ele responde: é minha esposa. E as crianças são seus filhos? Não, são meus sobrinhos e primos. Então aqui a gente vai aprender o que é alguns sinais próprios da família. Como que eu transcrevo isso para Libras? Viu que lá em cima tem o nome sentença interrogativa? Significa o quê? Que durante toda essa frase eu vou usar como escala a fazer a expressão facial de interrogação durante toda a frase, porque a sentença é interrogativa, né? Então fica casa, tua, muito bonita. Por isso que aí tá bonita muito. Muito bonita. Aquelas pessoas, ele marcou as pessoas assim, ó, no espaço. 1, 2, 3 pessoas, né? Se você fizer 3 pessoas, entende que aí tem muita gente, né? Muita gente, né? Ó, quem são aquelas pessoas? Se eu fizer assim 3 vezes, eu já estou dizendo quem são aquelas pessoas, certo? Quem são aquelas pessoas ali diferentes, ou seja, estranhas, né? Que eu não conheço, aí eu uso sinal diferente. Estranhas. No jardim, flor, e aí, ó, no jardim. Flor, jardim. Então, sua casa tua, linda. Quem são aquelas pessoas diferentes no jardim? Aí ele responde. Aí tá em cima, ó, sentença afirmativa. Como que eu vou ficar com uma expressão facial neutra, né? Vai ficar com expressão neutra. Então, vou dizer como. Ele vai dizer como: obrigado. Aquelas pessoas é a minha família minha. Tá vendo? Obrigado. Aquelas pessoas é a minha família. Se não quiser colocar aquelas pessoas, não precisa, porque o outro já perguntou, então quando ele responder, já foi dito, né? Já tá lá as pessoas. Então ele pode somente dizer obrigado, né? Família minha, que vai ficar bem entendido. Agora aí mais embaixo, mais uma sentença. Lá em cima está dizendo sentença interrogativa. Olha, a gente tá aqui aplicando, né? Os tipos de frases que a gente viu no início da aula. Então, a sentença interrogativa. Quem é? Ó, tá vendo? Quem é aquele homem gordo? Eita, aqui tinha velho também, né? Velho de pessoa é assim. Ou agora atualmente eles estão fazendo velho assim, para dizer que tem muitos anos, né? Quem é aquele velho gordo, né? Que tá junto ou perto, né? Do homem alto. Tá no movimento helicoidal. Acho que a gente já aprendeu, não é? Os tipos de movimento. Então, aí essa sentença foi uma sentença interrogativa, onde eu vou marcar a pergunta durante toda a construção da frase. E então ele responde: pai meu, tio meu. Ele repetiu 2 vezes o meu. Mas se ele quisesse dizer pai e tio meu, ele poderia também. Só que aí ele marcou as pessoas no espaço, né? Se tinha um aqui, outro aqui, então ele com o corpo, ele vem, né? Aí diz, pai meu, e esse aqui, tio meu. Com o corpo, ele se movimentou do lado de quem ele estava falando, para poder dizer quem é a pessoa do espaço, a quem ele se refere, não é? Aí a outra pergunta: e aquela mulher bonita, né? Ou aquela mulher bonita. O quem é, no caso, já fica na expressão facial, né? Quem é aquela mulher bonita? Aí ele responde:
esposa minha, né? Casar meu, viu? Esposa minha, ou minha esposa, né? Passando por português. Aí o outro pergunta: e aquelas crianças são suas todas, né? Aí, veja que essa sentença, ela é uma sentença que ela é interrogativa e exclamativa, né? Até vocês vão corrigir depois, que imprimir eu vou corrigir também antes de botar lá na plataforma. Que a gente aprendeu, né? Que é uma sentença que ela pode ser ao mesmo tempo exclamativa e interrogativa. Porque ela perguntou, né? Essas crianças são todos seus filhos, se admirando, que era muita criança, né? Se admirando e perguntando ao mesmo tempo. E aí ele falou: não, esse não significa assim, Deus me livre, de jeito nenhum, jamais, que é isso, né? Não, porque você, se você não souber disso, você vai dizer esse não, né? Não, mas o surdo ele faz esse não para não de jeito nenhum, né? Daniel até botou nunca, eu digo não, dá. Esse nunca você podia usar também, mas ele vai fazer assim, né? Não, são meu sobrinho, meu e primo meu. O primo, ó, 2G, batendo assim, alternado na barriga. Sobrinho B aqui na testa. Pronto. E vamos lá. Como que ficaria agora? Vamos dizer todo o texto, ok? Sua casa é bonita. Quem são aquelas pessoas no jardim? Aí ele responde: obrigado. Aquelas pessoas é minha família. Então, se eu disse que as pessoas estão lá e o jardim está lá, todas as vezes que eu for me referir ao jardim, ele vai ficar lá, viu? Eu não posso botar o jardim aqui, o jardim está aqui, outra hora o jardim está aqui, né? Então não vai ter coerência e coesão, não, que foi o que eu falei para vocês. O jardim vai ficar lá e pronto, ele não sai mais dali. Aí diz: obrigado. E a gente já falou a parte aqui. E aquele, né, velho gordo junto do homem alto? Aí ele responde: meu pai e meu tio. Veja que eu estou mudando de lugar, porque são pessoas diferentes. Aí ela diz, né? E aquela mulher bonita que está lá também no jardim? Aí ele vai dizer: esposa minha. E aquelas crianças? Filho seu, todas? Aí ele diz: não, sobrinho meu e primo meu, viu? Então, quando eu estou sinalizando que eu estou com as pessoas do discurso, eu vou me movimentando, né? Lembrando, eu não estou narrando sozinho uma história. Eu estou fazendo a história, eu vou me movimentando. Né? Coloquei o jardim lá, ficou lá. Se a casa for aqui, fica aqui. Sempre que for se referir, vai estar lá. Agora, se eu vou narrar a história, eu vou contar a história, então eu classifico as pessoas aqui no espaço neutro, né? Então, 3 pessoas estavam conversando, aí esse aqui disse isso para esse disse isso para ele. Eu estou contando a história, as pessoas não estão ali. Agora, se eu estou vivenciando a história ao vivo, como aqui, então eu vou me transformar no personagem, é um teatrinho mesmo, né? Eu vou me transformar, vou ser ator dos 3, porque eu vou estar fazendo as falas. Bom, espero que vocês tenham entendido, viu? Tem alguma pergunta sobre esse conteúdo de hoje? Vamos ao vídeo. Tá? Sua casa é bonita. Aquelas pessoas, quem são? Muito obrigado. Aqueles ali são a minha família. Espera um pouco. E aquele homem gordo que está junto daquele outro homem magro? Quem são? Aqueles 2 são o meu pai e o outro é o meu tio. E aquela mulher bonita? Quem é? Ela é a minha esposa. Olha, aquelas crianças todas são seus filhos? Não, claro que não. Eles são os meus sobrinhos e primos. Ah!
até assim vai, né, gente? Então tá bom, vocês já estão com o vídeo aí, vocês vão treinar. Procure Patrícia, que ela é craque em Libras, né? E Daniel e Léa também já estão com o celular agora, já estão com o WhatsApp ativado, que eles estavam com uns probleminhas aí no celular, mas agora já tá ok. Também dá para procurar eles. Não é para sofrer só não, viu? Não é para sofrer sozinho não. Vamos sofrer juntos, certo? E agora eu vou pedir para colocar o poema. O poema vai dar para colocar, né, Dan? Não tem ele aqui não. Não, esse aí vai dar. Tá, Ufa, beleza. já Ó, tava beleza, aqui. do surdo é legal. Ufa, né? Ó, ufa do surdo é assim, ó. É um alívio, ó. Ufa. No olho não, senão no olho é cochilando, é aqui, ó. Você tá fazendo aí, ó? Mordendo o pé da mamãe. Ó, a Grazi vai Deus, ficar. pesado. Quase eu Deus, adiava, hein? Pronto. mamãe. Muta aí o povo, Dan. Cadê? Olha o áudio. Você ia traduzindo, Daniel. Não, Deus me livre. Mas vocês estão de parabéns, né? Porque vocês hoje estão ouvindo o surdo, ouvindo e sentindo, né? Porque aprender a Libras, né, vocês estão compreendendo como ele pensa, como ele fala. Então, dessa forma, vocês estão ouvindo, né? Esse grito que eles têm essa vontade de poder se comunicar com todos. As meninas ficam tão felizes, né? Jaqueline e Andressa, quando vê aí vocês aprendendo de verdade a Libras, elas ficam muito felizes, elas tentam de tudo para colaborar com esse aprendizado de vocês, não é? Por isso que vocês estão realmente de parabéns. Não são mais os surdos, eles não vão dizer mais que não escutam eles, né? Porque vocês estão escutando de alguma forma. Por estar interessado, só por estar interessado em aprender a Libras, vocês já estão escutando os surdos, tá bom? Então, eu agradeço demais a vocês, peço compreensão, né? Alguma falha que teve durante a aula, é normal, a aula ao vivo, ela acontece imprevistos, né? Mas o bom é que a gente está interagindo, por isso que eu ainda prefiro a plataforma Zoom. Outra plataforma que a gente possa interagir já os streams, né? Ou a plataforma como o YouTube, por exemplo, né? As lives ao vivo, o Instagram. Eu não acho interessante porque a gente não vê o olho no olho das pessoas, a gente não escuta os comentários, tá certo que tem os chats, né?
que é aquelas frasezinhas, é palminha, 10, 10. Não, a gente quer ver, sentir vocês, né? Dialogar, tirar as dúvidas, ver as reações. Eu fico observando aqui, eu fico passando vocês e observando. Então, como é uma aula de Libras e tem surdo presente, se vocês puderem, vocês abram as câmeras. Porque, ó, a gente tá ouvindo, sabe que tá aí, né? Mas aí o surdo ele precisa ver para saber que realmente vocês estão aí, né? Se puderem, né? Se não puder, não tem problema. Aí não tem, tá, né, questionamento. Mas se puderem, é bom abrir as câmeras para a gente se ver. Mari quer falar, fica à vontade. O vídeo me emociona, porque assim, né, quando a gente assiste bem esse vídeo, aí a gente percebe como, porque só o fato deles não ouvirem não significa que eles não têm os outros sentidos, né? Muito pelo contrário. Eles escutam tudo através dos outros sentidos dele, né? E como você falou, João, às vezes, quando a gente abre a câmera, que a gente fala com a pessoa, né? Não importa como a gente tá, nem toda hora a gente vai estar com a carinha bonitinha, não, né? Mas é importante para eles, né? Ver sempre, né, o que a gente está achando daquela aula que a gente está aprendendo, né? E eu parabenizei David no bate-papo, mas eu quero parabenizar também aqui, porque ele disse que quer ser intérprete, e isso é muito importante, né? É uma forma também do surdo ser ouvido, né? Através do intérprete. Então, isso é muito valioso. Muito bem. Mais alguém quer falar? Pronto. Então a gente encerra aqui, né? Que bom a primeira aula que a gente encerra, não tem uma tesourada do programa, né? Esse programa Rapaz, é mesmo. vai ficar na história, não é? Então aí, Dani, ele vai juntar, né, as partes para formar aí um vídeo, deixar bem bonitinho, tentar Eita, pagar, fazer agora o as trabalho coisas, vai vir para né? mim, porque agora que, como que eu recuperei a aula passada, vai ser 2 aulas para eu ficar aqui trabalhando, meu amigo. Mas você vai fazer a primeira a que passou, né? Não, mas você é o cara, eu acredito em você, eu vou Aham, dormir, você fica. Oh, Se meu não, Deus. se não fizer ela litrucida, não tem problema, Depois tem normal. um Normal. incentivo, um Opa, agora estamos incentivo. falando outra coisa. Não, brincadeira. Olha o que é que Rita colocou, gente, aí. Viu o que, que ela colocou? O que que Rita colocou? Alô, a língua de Daniel. Faz assim, ó. É um incentivo. É... É... Vou dar um Ó, tempinho para ele pensar. para eles pararem de rir, gravar o vídeo, ela disse que iam ganhar R$ 10 cada um. Aí eu disse a ela, depois eu já tô chorando para ver se aumenta o meu. Mas não é que deu certo, Olha, rapaz. Mas quem tava fazendo nós sorrir era você, mãe. Quando eu mandar os making off, o povo vai ver se eu tô falando a verdade. olha o que é que Rita botou aí, Josinalva. Traduz. Elas sabem ler, as surdas, né? Rita colocou que depois desse curso, minha visão sobre os surdos mudou completamente. É Que bom, obrigada, Rita. forte, Que viu, bom. Rita? Aí vai mudar mais ainda, viu? Porque a gente tem um segundo livro para ler. Quem não gosta de ler, me perdoe, mas vai ter que ler. Eu não perdoo. Eu gosto, eu só não tenho muito tempo, porque tem dias que quando eu tenho tempo, o sono já tomou de conta de mim. É todo mundo, viu? É desse jeito. Pois tá certo. Pois ó, um abraço. Tudo de bom para vocês. Beijinhos, ó. Beijinhos. É assim, é? É, um Ih, monte de que beijo legal. em todo mundo. E eu amo vocês. E beijinho no ombro é assim. Beijo, ele faz assim, ó, que despreza. Ou Eita, então ele ela faz, grave, ó, ela isso fez aqui. lá o beijinho no ombro. Ele sarra assim, ó. Joga pra trás, ó. Joga pra trás, beijinho no ombro, ó. Tô nem aí, ou então E assim, é? ó. Ih, Tô nem aí, ó. É o beijinho no ombro, né? Joga pra trás, tô nem aí, ou então desprezo. Esses surdos, né? Então eu te amo. Quem sabe dizer por que que eu te amo é assim? Por causa do que ele foi trazido do inglês, né? I, por causa do I,
o love, né? Por Ai, causa do L. Aí faz o L. Aí you, E o por you. causa do Y. Aí, O juntando os três, faz Y. aí o sinal Legal. do quando o Homem-Aranha vai soltar a teia aí, né? e conversa de Homem-Aranha, quem tem Homem-Aranha. Aí o I love. Você, É. André Dias, vai gostar. Foi os roqueiros que inventaram, né? Mas aí, I ó, os love surdos you. pegaram para ele, não tem jeito. Né? Alguns dizem, não, vamos usar esse sinal, não, ele aí parece chifre, é feio, é um sinal Assim, ó. é um sinal esquisito, não É sei o aí, quê. Grazi. Língua é língua.